E vamos agora falar sobre consumo, sobre desempenho de comércio, serviços, turismo. Nós estamos em contato com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, a Confederação representa todos esses setores, né, Fábio? Nós vimos aí na composição do PIB do segundo trimestre que o consumo ainda estava negativo, consumo zero do governo, mas o consumo aí em geral também no campo negativo, menos 13,5%, não é? Nós vimos aí o setor de serviços com menos 11,2%. Agora veio uma retomada depois, em alguns segmentos aí do comércio até tem chamado a atenção o ritmo de retomada, que a gente sabe que tem muita relação com o auxílio emergencial que vai ser prorrogado, mas com o valor pela metade. Então eu queria a sua avaliação em relação ao que ficou para trás, né, esse segundo trimestre e o que esperar daqui para frente. É verdade, Denise. Na realidade, o resultado do segundo trimestre foi muito ruim. Já se sabia disso no Brasil, nas outras economias. É uma queda bastante forte e inédita do PIB, puxada por uma retração ainda maior no consumo das famílias. Então aí não teve muita novidade, não. Quando a gente abre um pouco esses números do segundo trimestre, é possível identificar alguma recuperação já a partir de maio. Né? Foi assim no setor do comércio, o turismo, embora a recuperação seja muito lenta, a tendência é que haja, as perdas sejam menores daqui para frente, quer dizer, lentamente a economia vai voltando para os trilhos até o final do ano. E é muito importante a extensão do auxílio emergencial. Não fosse o auxílio emergencial, a massa de rendimentos, que é tudo aquilo, né, que os trabalhadores obtêm no mercado de trabalho, teria caído mais de 8% no segundo trimestre. O auxílio emergencial não resolveu o problema da economia, mas minimizou, diminuiu um pouco essa perda. Massa de rendimentos caiu 5,6%. Então é muito importante estender esse programa emergencial até o final do ano, ainda que com um valor menor. Isso ajuda aí direcionando a economia para o trilho novamente, para que a gente entre em 2021 com uma perspectiva mais positiva. Né? Comércio, a indústria já mostrou recuperação, a agropecuária vai muito bem, é um segmento que vai crescer esse ano. O setor de serviços, esse sim, depende muito de mercado de trabalho, tende a demorar um pouco mais para reagir. Agora, Fábio, você acha que com a reabertura que nós já tivemos de várias áreas, aí, de vários setores, inclusive serviços, inclusive turismo, e com a economia andando melhor, dá para manter esse ritmo de recuperação com o auxílio emergencial pela metade? Porque ele teve um peso muito significativo, não é? A quantidade de pessoas que têm recebido esse dinheiro. Bom, qualquer ajuda nesse momento é bem-vinda. É importante lembrar que o auxílio emergencial foi uma medida acertada na medida em que ela protegeu, do ponto de vista do mercado de trabalho, aqueles trabalhadores, aqueles brasileiros mais vulneráveis, né? Pessoal que não tem contrato formal de trabalho, trabalhadores por conta própria, trabalhadores sem carteira assinada. Então foi muito importante para ajudar a recompor a renda dessas pessoas. Um outro auxílio, na verdade, um programa que tem ajudado também bastante é o Pronamp. Né? Recentemente, o Congresso aprovou a injeção de mais 12 bilhões de reais nesse programa de auxílio às micro e pequenas empresas. A gente sabe que as micro e pequenas empresas representam mais de 98%, 99% das empresas do Brasil, uma fatia enorme dos empregos. Se a gente conseguir ajudar, estender um pouquinho esses dois programas para o final do ano, e no caso das empresas também ajudar um pouco mais no ano que vem, para que as empresas consigam respirar novamente do ponto de vista financeiro, eu acho que cresce a chance da gente ter um ano de 2021 melhor. Aliás, não dá para ser pior do que 2020, né, Denise? Um ano cheio de surpresas negativas, principalmente esse problema todo da Covid-19. É o ano que a gente vai querer apagar da memória, mas que fique e continua presente, mesmo com a recuperação que é prevista agora no segundo semestre, ainda vai ser um tombo histórico, né? Vai. A tendência é de que a economia feche esse ano, são previsões nossas, com uma queda de 5,7% em 2020, conforme você colocou, é uma queda histórica, né? Desde que o IBGE passou a adotar a nova metodologia das contas nacionais. Não poderia ser diferente. Olhando assim para o lado um pouco mais positivo, menos mal que a gente caiu menos do que outras economias.
Reino Unido, queda de 20%, mesmo economias emergentes, Chile, México, também caíram mais do que o Brasil. Então, acredito que é o momento, esse final de ano, principalmente o próximo ano, 2021, para que a gente consiga tocar essas reformas e fazer, por exemplo, com que a gente resgate o nível de investimentos. Hoje, no dado do IBGE, a gente atingiu, infelizmente, mais uma marca bastante negativa. Se a gente pegar todos os investimentos na economia e comparar com o tamanho do PIB, esse percentual, essa taxa é de 15%. Não dá para crescer de forma sustentável com um nível de investimentos tão baixo quanto esse que a gente tem no Brasil. Então, a gente precisa de um nível de investimento de 23%, idealmente 25%, para conseguir ter um crescimento um pouco menos volátil daqui para frente. Claro, tudo isso associado também ao sucesso dessas reformas para ajudar a reduzir também o custo desses investimentos. O que a gente espera é que os investimentos tenham caído tanto no segundo trimestre, porque não se tinha muito horizonte, né? Pelo menos no começo, não se sabia o que esperar da economia, o que esperar da pandemia, se teríamos ou não lockdown, que é o fechamento total. A gente estava assistindo o que estava acontecendo no mundo e começando a enfrentar a situação aqui, né, Fábio? De certa forma, né, você viu como é que essa crise ela é tão drástica, né? Uma crise histórica mesmo, porque mesmo agora, parece que o pior da pandemia já ficou para trás, ainda há um grau de incerteza razoavelmente elevado. Quer dizer, se a gente for pegar esses dados do PIB divulgados hoje, o desempenho da economia no segundo trimestre, claro, tudo ia ser bastante negativo, como de fato foi. Agora a gente tem que olhar para frente, a gente tem que destravar esse investimento. A gente só vai conseguir destravar esse investimento que anda tão baixo, tão minguado na nossa economia nos últimos trimestres, se a gente reduzir essa incerteza. E a incerteza não está ligada só ao timing que a pandemia vai levar ainda para afetar a economia. Ela vai afetar por algum tempo, sim, mas também, principalmente, reduzir o custo do Brasil. Empregar no Brasil é caro, investir é caro, tomar dinheiro emprestado sempre foi muito caro. A gente tem que reduzir esse custo, porque senão a gente vai ter aquele crescimento que a gente costuma dizer, de voo de galinha. Cresce 2% no ano, cai 3% no outro. A gente precisa engatar um ritmo de crescimento mais sustentável daqui para frente. Aí faz tempo que a gente não tem crescimento sustentável, né? Nós estamos com essa história de voo de galinha faz décadas, não é? Agora, para encerrarmos rapidamente dos setores aí que a Confederação acompanha, qual a tua previsão? Comércio fecha no azul o ano, serviços, turismo? Infelizmente não tem como. Quando a gente olha para frente o desempenho do comércio, do setor de serviços principalmente, que deve demorar um pouquinho mais a reagir, o máximo que a gente consegue vislumbrar são quedas menores. Mas no caso do comércio, as vendas, por exemplo, tendem a cair esse ano, vai ser muito difícil reverter, recuperar essa queda no consumo que a gente teve no segundo trimestre daqui para frente, mas sem dúvida alguma, um trimestre tão ruim quanto esse segundo que a gente teve, nem no comércio, nem no setor de serviços e até mesmo no turismo. Esse sim demora um pouco mais para se recuperar, só deve voltar lá para 2023, porque afinal de contas serviços turísticos não são considerados serviços essenciais. Então é preciso recompor toda a renda da população, o potencial de consumo do brasileiro e das empresas que também consomem turismo, para que esse setor volte ao nível que se tinha antes da pandemia. Então é uma questão de olhar o copo cheio, o lado cheio e o lado vazio do copo, né? O lado vazio é que de fato vai ser difícil fechar no azul, mas o lado cheio é que dificilmente a gente vai ter um trimestre tão ruim quanto esse período de abril a junho desse ano. Perfeito, ouvimos o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.